Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 51 Ondas e métodos de cultivo mental. Os olhos de Fang Xingjian se abriram, cheios de intenção assassina. Deus sabe quando ele apareceu, mas um homem envolto em trevas estava diante dele. Se não fosse pelo homem ter falado, Fang Xingjian não teria notado que ele estava bem na frente dele. Quem é você? Fang Xingjian ficou sério, sua mão direita lentamente, rastejando em direção à espada longa em sua cintura. O homem exalava um ar de vastidão e profundidade insondáveis. Apenas olhar para ele tomou metade de sua energia de Fang Xingjian. A maneira como ele enviou espinhos nas costas de Fang Xingjian, em particular, fez com que o último se sentisse como se o homem fosse atacar a qualquer momento, dando-lhe a ilusão de que cada golpe o rasgaria em pedaços. Ele sabia que o oponente era um dos mais fortes que ele conhecera desde que chegara ao Miraculum World. Mesmo Wang Lin, que lhe ensinou artes da espada todos os dias, pode não ser mais forte do que ele. A pressão que este homem deu foi muito maior do que a feita por Wang Lin. Vendo que Fang Xingjian estava em guarda como se tivesse encontrado um inimigo formidável, o homem apenas deu uma risadinha fria, dizendo: "Eu só fui convidado por Wang Lin para te ensinar ondas e métodos de cultivo mental. Você não precisa saber quem eu sou. Estou apenas retribuindo um favor. Depois desta noite, não haverá nada entre nós." Ouvindo isso, Fang Xingjian relaxou um pouco, embora em seu coração ele ainda estivesse muito em guarda. O homem não lhe deu atenção e continuou: ondas e métodos de cultivo mental. Um interno e outro externo, um usa o corpo físico e o outro usa a energia mental. São técnicas criadas para encontrar um bom encaixe com partículas de éter, a fim de mudar a essência da vida humana. As partículas de éter existem em todos os cantos do mundo, conectando diferentes tempos e espaços e abrangendo energia infinita. Correspondem a qualquer outro assunto, seja no céu ou na terra. Assim, diferentes combinações de ondas e métodos de cultivo mental permitirão entrar em contato com diferentes partículas de éter, tornando-se capaz de liberar diferentes poderes. Tipos básicos podem melhorar o eu, enquanto tipos especiais podem controlar gelo, fogo, trovão e eletricidade, ou alterar o geomagnetismo, etc. Cada um deles tem usos diferentes. Os humanos primeiro se conectaram com partículas de éter no reino secreto, através de ondas e métodos de cultivo mental, e depois os combinaram com diferentes atributos, especialidades e técnicas para alcançar diferentes trabalhos de transição. Assim, eles alcançariam maiores atributos, especialidades mais fortes e técnicas mais poderosas. Para entender as ondas, é preciso controlar o processo de respiração e o fluxo sanguíneo, basicamente mudando seu ritmo de vida. Suas habilidades são mais ou menos, mas sua compreensão das ondas do Mistral Indigo é simplesmente horrível. O homem continuou, cheio de desprezo: "Eu tenho observado você nas últimas noites. Seu problema está no fato de que seus métodos de cultivo mental não combinam com suas ondas. Desde o início, você está imitando cegamente. Métodos de cultivo mental?" Fang Xingjian disse desafiadoramente. Enquanto praticava ondas diariamente, tenho mantido o reino da arte da meditação da Idade do Gelo, e minha respiração e fluxo sanguíneo também foram mantidos no ritmo das ondas de Mistral Indigo. Qual é o problema? O que? Ah, sério? O homem perguntou. Os peixes podem ficar debaixo d'água por 24 horas. Os humanos podem fazer o mesmo. As plantas podem ficar enraizadas no solo o dia todo, o ano todo, mas os humanos podem fazer isso. Os humanos não podem, a menos que mudem as características de sua própria vida. O mesmo vale para ondas e métodos de cultivo mental. O que você está fazendo agora é mergulhar com força na água, enraizando com força os pés no chão. Pode parecer que você aprendeu ondas, mas na realidade você é completamente ignorante. Aprender ondas e métodos de cultivo mental exigem que você mude as características de sua vida, aceite novas características e não apenas finja e imite. O homem viu um olhar vazio no rosto de Fang Xingjian, balançou a cabeça e suspirou. Estúpido. Wang Lin disse que você era realmente inteligente. Desde que Fang Xingjian veio para o outro mundo, ele foi infinitamente elogiado por pessoas dizendo que ele foi abençoado com grande talento e gênio nas artes da espada. Esta foi a primeira vez que ele foi chamado de burro. Mas ele sabia que além das artes da espada, ele era realmente medíocre em outros domínios. Ele não estava louco. Ele simplesmente perguntou: "Então o que devo fazer? O que você pode fazer?"
Eu não quero perder muito tempo com você, então vou transferir um fluxo de minhas ondas para você. Antes que esta onda desapareça, você pode compreendê-la cuidadosamente, aproximando-se lentamente do ritmo de Mistral Indigo. Lembre-se, não tente imitar todas as características de uma vez. Apare as bordas e os cantos hoje, mude alguns fios de cabelo amanhã. Pouco a pouco, realmente mude seu ritmo, realmente mude sua respiração e sangue para que todos se tornem as ondas do deus do vento Mistral. Ele não deu a Fang Xingjian muito tempo para considerar antes de enfiar o dedo. Fang Xingjian não sentiu o menor movimento das correntes de ar, nem pôde ver a sombra do dedo da outra parte antes de pousar em sua cabeça. No momento seguinte, ondas jorraram da ponta de seus dedos, e imediatamente viajaram por todas as partes do corpo de Fang Xingjian, estimulando toda a sua respiração e fluxo de sangue na direção das ondas do deus do vento Mistral. No entanto, uma inversão tão completa de sua respiração e fluxo sanguíneo fez Fang Xingjian sentir extrema agonia. As veias em sua testa saltaram. Ele sentiu como se seu corpo, tanto por dentro quanto por fora, estivesse sendo esfaqueado e dilacerado por inúmeras pequenas facas. Olhando para quanta agonia Fang Xingjian estava, o homem riu e disse: "Relaxe, este fluxo de onda desaparecerá apenas depois de mais de 10 dias. Você ainda tem muito tempo para experimentá-lo e compreendê-lo lentamente. Pelo resto da noite, eu vou transferir para você a arte da meditação da Era do Gelo. É melhor compreendê-lo cuidadosamente." Enquanto Fang Xingjian estava tolerando a dor, o homem começou a falar, e cada palavra sua e cada frase dele eram como sons monstruosos perfurando os ouvidos de Fang Xingjian, penetrando todas as barreiras para alcançar seu ouvido. Embora ele estivesse em extrema agonia, ele ainda era capaz de ouvir cada palavra, e ele enraizou tudo em sua mente. Lembrar. Os métodos de cultivo mental mudam a maneira como os humanos pensam. Eles transformam o modo e a maneira de pensar de cima para baixo. A velocidade do Windstorm Suorero é incomparável, daí a necessidade da arte da meditação da Era do Gelo para esfriar o coração, acalmar a mente, a fim de manter a lógica absoluta e a calma o tempo todo. Visualize seus pensamentos como frios como uma máquina, duros como o inverno. Não importa a situação, não importa quem seja seu inimigo ou quão doloroso seja, você tem que controlar seus pensamentos e manter a paz de espírito absoluta. Agora, siga o que eu digo. Aprenda a acalmar seu coração e a refletir sobre seus pensamentos. Quando você perceber que está pensando em qualquer coisa, pare e corte essa distração. Se você pode cortar todas as distrações como quiser, isso significa que você alcançou o sucesso básico necessário para a arte da meditação da Idade do Gelo. A carne afeta a mente, e a mente, por sua vez, influencia a carne. Somente através da interação de dentro e de fora e por meio de movimentos uniformes você pode alcançar as ondas e as técnicas de cultivo mental. Corte. Distrações. O coração de Fang Xingjian estava inteiramente cheio de agonia, fúria, desejos de vingança, e ele se forçou a não pensar nisso. Mas quanto mais ele tentava se impedir de pensar neles, mais selvagens esses pensamentos ressurgiam, uma e outra vez. Quando o homem viu o rosto contorcido de Fang Xingjian, ele riu e disse: "Vá com calma. O começo é sempre o mais difícil." Fang Xingjian passou a noite inteira afogado em dores físicas e frustrações mentais. Toda vez que ele sentia que havia chegado ao limite de sua frustração, como se todo o seu corpo estivesse coçando e ele quisesse se levantar e arremessar seus 4 membros loucamente, a enorme mão do homem pressionava seu corpo, forçando-o para baixo no chão, mesmo local e tornando-o incapaz de se mover uma polegada. Ele só podia tolerar esse estágio de turbulência emocional. Depois de tolerar uma e outra vez, ele sentiu como se a dor física tivesse diminuído um pouco, e que as ondas infinitas de distrações, preocupações, fúria e vingança também tivessem sido ligeiramente reduzidas. Não foi até que o céu se iluminou que o homem permitiu que ele se levantasse e movesse seus músculos. Fang Xingjian acenou para o homem e disse: "Obrigado. Se você tiver algum problema no futuro." Ele queria ser educado, mas o homem acenou com a mão e interrompeu: "Seu talento é muito fraco, e as distrações em sua mente são 10 vezes maiores que as de um homem comum. A probabilidade de você se tornar um Windstorm Suorero é menor que uma em 10.000. Em vez de pensar em me ajudar, seria melhor você pensar em como superar essa aprovação antes de você." A partir de suas palavras, ficou claro que ele não pensava bem no atual Fang Xingjian.
No momento seguinte, a silhueta do homem desapareceu como a neve que se dissipa. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 52 Lado negativo. Nos dias seguintes, Fan Xingjian parou completamente sua prática de técnicas de espada. Ele passava cerca de 20 horas ou mais por dia para compreender as ondas que o homem misterioso havia deixado em seu corpo, matando implacavelmente todos os pensamentos perturbadores do que apareciam em sua mente. E porque o homem havia deixado uma amostra das ondas dentro de seu corpo, ele pôde usá-la como referência para ajudá-lo em seu aprendizado. Assim, sua compreensão das ondas estava progredindo muito rapidamente, especialmente pelo fato de estar circulando o ritmo da onda do deus do vento mistral quase 24 horas por dia. Suas características de vida de fato gradualmente sofreram uma transformação gradual, aproximando-se cada vez mais da onda do deus do vento mistral. Assim como o homem havia explicado, Fan Xingjian tinha muitos pensamentos perturbadores. Depois de 4 a 5 dias, além da noite em que ele começou, ele sentiu que a taxa de melhoria em suas artes de cultivo mental estava ficando cada vez mais lenta. Não só seu coração não conseguiu se acalmar, como na verdade fez o contrário do que ele pretendia, à medida que se enchia de mais e mais frustrações. Neste momento, ele só sentiu que seu coração era semelhante a um pedaço de brasas ardentes. Os rostos de Li Xuanhua, Caroline e Kaunitz continuavam flutuando em sua mente. No momento seguinte, ele se levantou abruptamente, um longo grito escapando de sua boca, como se estivesse tentando limpar toda a frustração em sua mente gritando. O homem misterioso que o guiou, assim como o próprio Fan Xingjian, ambos não sabiam que quando as chamas roxas de antes mudaram as aptidões naturais de Fan Xingjian, embora tivessem roubado seu senso de parentesco, amor e amizade, eles só tinham roubado aqueles e nada mais. Era por isso que ele ainda podia sentir raiva, ódio e antipatia em um grau muito maior do que as pessoas normais. Toda vez que ele pensava no que tinha acontecido na cidade demoníaca, seu coração fervia de raiva. Assim como alguém que, tendo sido cego por muito tempo, se tornaria extremamente sensível ao ruído. Se não se pudesse sentir ou usar ambas as pernas, os braços naturalmente se tornariam mais fortes do que antes. Quando alguém se tornava como Fan Xingjian, perdia o sentido do amor, deixando apenas para trás o ódio, suas emoções negativas seriam incessantemente ampliadas. Era também por isso que, em uma situação como a dele, os métodos de matar pensamentos perturbadores usados por pessoas comuns não tinham nenhum efeito em reprimir as emoções negativas e os pensamentos perturbadores em seu coração. Pelo contrário, com o passar do tempo, seu coração tornou-se incapaz de sentir a existência do amor, enquanto suas emoções negativas se multiplicaram cada vez mais, enchendo facilmente seu coração até a borda de ódio e raiva. Embora Fan Xingjian ainda não estivesse completamente consciente desse fato, ele já havia formado uma leve conjectura a essa altura. Assim, quando ele gritou, sentiu como se seu peito tivesse se aliviado e que sua mente estivesse confortável no momento. Com um movimento de seus olhos, ele sentiu como se tivesse ganhado algum insight. Neste momento, Carter, que estava em 10º lugar na classe 256, e Zoyong, que estava em 8º, chegaram do lado de fora da vila de Fan Xingjian, rindo friamente enquanto olhavam para ela. Eles eram aristocratas, e também no mesmo ano que Fan Xingjian. Seus talentos antecedentes eram várias vezes inferiores quando comparados aos de Kaunitz e dos outros, então eles naturalmente assumiram os papéis de subalternos do grupo. Desta vez, eles vieram aqui sob as ordens de Kaunitz, e queriam provocar Fan Xingjian para interromper o ritmo de seu aprendizado. Zoyong abriu a boca, gritando alto, Fan Xingjian. Você passa todos os dias dentro de sua casa. Você está se escondendo porque tem medo de conhecer pessoas? Fan Xingjian, você obteve o primeiro lugar que pertencia a outra pessoa por meios desprezíveis. Você ainda é considerado um homem. Carter continuou, se eu fosse você, não teria cara de ainda ficar aqui. Eu já teria largado a academia e saído há muito tempo. Como você pode ser tão sem vergonha? Será que você ainda está tramando alguns esquemas nefastos? Já que sua aptidão não pode se igualar às outras, você quer passar pela porta dos fundos. Enquanto suas sequências de maldições continuavam, todos os cavaleiros ao redor começaram a franzir as sobrancelhas, sua impressão de Fan Xingjian piorando. Na vila, a raiva que Fan Xingjian dissipou com grande dificuldade começou a arder novamente.
Seus olhos estavam vermelhos de sangue. Ele não queria nada mais do que sair e espancar violentamente os dois. No entanto, ele sabia que isso significava que ele não seria capaz de dominar a técnica de cultivo mental, mas estaria mais longe de dominar sua arte de meditação da Idade do Gelo. Assim, ele tentou suprimir e erradicar suas chamas de raiva, forçando-se a não agir. No entanto, os dois do lado de fora ficaram cada vez mais arrogantes. Suas maldições e repreensões ficaram inacreditavelmente insuportáveis. Um homem desprezível como você, que entra pelas portas dos fundos e usa métodos dissimulados, um lixo que se arrastou da sarjeta, ainda tem cara de ficar na Royal Academy. Olhando como ele está, acho que seus pais não são melhores. Seu pai é provavelmente um vigarista e sua mãe uma prostituta. Na vila, os olhos de Fang Xingjian se abriram, as veias saltando em sua testa. Era como se seus olhos estivessem prestes a cuspir fogo. Você está cortejando a morte. Ele não aguentava mais. Com um som estrondoso, Fang Xingjian saiu correndo pela porta da vila. Zoyong e Carter nem podiam ver a silhueta de Fang Xingjian claramente antes de sentir uma sombra negra enjaulando seus corpos. Bum 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 bum. Fang Xingjian não usou uma única arte ou técnica de espada. Ele apenas socou seus punhos para frente mais de 10 vezes, continuamente batendo em Carter enquanto mirava em seu rosto. Ele estava se movendo para frente e, ao mesmo tempo, dando socos. O corpo de Carter, lançado no ar pelo impacto, caiu sem vida. Em um piscar de olhos, Carter foi explodido a cerca de 100 metros de distância. Em termos de potência, Zoyong e Carter foram classificados na parte inferior entre os 10 na classe 256, enquanto o atributo de velocidade de Fang Xingjian foi superior a 40 pontos. Mesmo aqueles que haviam feito a transição recentemente para as profissões mais comuns da primeira transição não eram páreo para ele, muito menos para esses dois. Eles nem tiveram tempo de tentar qualquer reação aos seus ataques. Zoyong sentiu que com a quantidade de esforço necessário para piscar, Carter já havia sido arremessado para trás a mais de 100 metros pelas dezenas de socos de Fang Xingjian. O rosto de Carter estava fortemente machucado com manchas avermelhadas, esverdeadas e roxas quando ele caiu no chão, apenas o branco de seus olhos aparecendo. Ele lutou para se levantar, mas não conseguia se mover um centímetro. Ele olhou para Fang Xingjian, raiva ardendo em seus olhos, mas foi imediatamente nocauteado por Fang Xingjian, com apenas um tapa. Vendo o que tinha acabado de acontecer, Zoyong apontou para Fang Xingjian e gritou estridentemente, semelhante a uma jovem que acabara de ser estuprada: Você! O que você está tentando fazer? A academia proíbe brigas particulares. Vamos conversar depois que eu terminar de bater em você. Fang Xingjian riu maldosamente enquanto corria para frente tão rápido quanto um fantasma, chegando na frente de Zoyong. Só então Zoyong tentou recuar, mas já era tarde demais. Ele já podia sentir uma mão em forma de garra agarrando e levantando pela cabeça. Ele freneticamente usou ambas as mãos e pernas para bater no corpo de Fang Xingjian. No entanto, a força da diferença entre os dois era muito grande, na medida em que ele não era capaz de prejudicar Fang Xingjian nem um pouco. Fang Xingjian bufou friamente, agarrando diretamente a cabeça de seu oponente e batendo direto no chão. Sob as ações violentas, o ar parecia ter se contorcido instantaneamente por um momento, e um som surdo ecoou, a cabeça de Zoyong já pressionada no chão. Seus 4 membros se contraíram antes que ele desmaiasse completamente na inconsciência. Depois de terminar o que ele queria fazer, Fang Xingjian sentiu seu corpo e sua mente clarearem. 70 a 80% dos pensamentos de distração que o sobrecarregavam anteriormente se dissiparam completamente. De repente, ele percebeu várias coisas. Tirando meu senso de amor, mas deixando o ódio para trás por mim. Métodos de se livrar de pensamentos perturbadores, reprimir emoções não são adequados para mim. Eu deveria retribuir queixas com queixas e vingança com vingança, e liberar toda a minha raiva e ódio através da violência. Livre-se de todo ressentimento em meu coração e queira apenas a serenidade da mente. Neste momento, Fang Xingjian podia sentir toda a energia vital e sangue em seu corpo circulando violentamente, calor irradiando em todas as direções dele, em um estado pronto para a batalha. Seu coração estava extremamente calmo. Circulando a arte da meditação da Idade do Gelo, ele sentiu uma serenidade sem precedentes. Calor por fora, frescor por dentro.
razão e K1 coexistindo simultaneamente com raiva e ódio. Ele havia dominado a arte da meditação da Idade do Gelo. Nesse momento, de que alguns outros instrutores se aproximaram e, ao ver Zoyong e Carter inconscientes, de que rugiu de raiva. Fan Xingjian. O que você está fazendo? Você ainda se importa com as regras da academia? Você ainda tem seus anciãos e instrutores em seus olhos? Eles insultaram meus pais. Eu já mostrei consideração pelas regras da academia ao não matá-los, Fan Xingjian afirmou friamente. Se todos vocês desejam me punir, vá em frente. Mas se eu encontrar a mesma coisa da próxima vez, ainda farei o mesmo. Além disso, diga isso a Kaunitz. Ainda faltam 2 meses e meio. Quando chegar a hora da batalha, quebrarei suas costelas, uma por uma. Ouvindo as palavras de Fan Xingjian, a raiva de Dick subiu ao limite quando ele levantou um dedo trêmulo, apontando diretamente para Fan Xingjian. Não há respeito pelos mais velhos, arrogância extrema. Capture-o, quero relatar isso ao diretor. Apesar disso, Fan Xingjian continuou sorrindo friamente, sem dizer uma palavra. Se fosse no passado, ele não teria mostrado suas habilidades no centro das atenções e teria suprimido todas as suas emoções dentro de seu coração. Mas depois que ele disse sua mente, seus pensamentos começaram a circular a arte da meditação da Idade do Gelo. Ele só sentiu gelo e neve em sua mente. Esse sentimento foi extremamente satisfatório, não tendo outros pensamentos perturbadores. Assim, ele sabia que fez o movimento certo. Em 7 a 8 dias no máximo, ele seria capaz de dominar completamente a arte da meditação da Idade do Gelo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.